Eles estão entre as divindades mais obscuras que a história humana tem a oferecer, os místicos Anunnaki. Enquanto a maioria das pessoas acredita que devemos relegar os seres sobrenaturais da mitologia mesopotâmica ao mundo dos contos de fadas e lendas, outros estão convencidos de que os deuses existiram e ainda existem hoje. Mas o que realmente sabemos sobre a emocionante história dos Anunnaki? Que informações as fontes antigas escondem e o que leva algumas pessoas a acreditar que as criaturas ainda estão escondidas entre nós? Fique atento e decida-se. Antes de começarmos, certifique-se de apertar o botão de curtir e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para ouvir sobre um dos fatos mais perturbadores dos Anunnaki, que mudará tudo. A origem dos Anunnaki. Como já mencionado, os Anunnaki vêm da mitologia da Mesopotâmia. Mais precisamente, as divindades tinham um lugar permanente na vida religiosa dos sumérios, acadianos, assírios e babilônios. Agora, se olharmos mais de perto o nome Anunnaki, imediatamente obtemos algumas informações básicas sobre sua história de origem. Assim, o nome deriva do termo An, que era o deus sumério do céu. Disse que ele gerou os Anunnaki junto com sua esposa Ki, a deusa da terra. Dependendo da ortografia antiga, o nome da divindade pode, portanto, ser traduzido como descendente principesco ou descendente de An. O mais velho de todos os Anunnaki tinha o nome de Enlil. Quando o deus do ar apareceu, ele dividiu o céu e a terra em duas partes que antes eram inseparáveis. Enquanto Enlil então carregava a terra, seu pai An assumiu o controle do céu. Você pode ficar chocado ao saber que os sumérios, ao contrário de muitas civilizações, adoravam deuses semelhantes aos humanos. Sabemos que muitos humanos nessa época adoravam objetos inanimados, como o sol, as nuvens, a lua e outros objetos. Os sumérios tinham crenças diferentes. Eles adorariam uma série de deuses que alegavam estar no controle de tudo na Terra. Eles adorariam On, o deus do céu, Enki, o criador da terra, e Enlil, o deus do vento. Eles também adoravam Nama, que era considerado a fonte de toda a vida. Eles também alegaram que Anuna era o nome de um conselho divino de anciãos. Os sumérios alegaram que os Anunnaki eram membros desse conselho e supervisionariam tudo que a humanidade fizesse ou criasse. Representação e adoração. Embora os Anunnaki sejam comumente agrupados como um grupo divino, o culto religioso dos povos da Mesopotâmia pode ter tido um caráter muito mais individual. Assim, os historiadores supõem que provavelmente todo Anunnaki tinha seu próprio culto, que se distinguia claramente dos outros. Na verdade, essa suposição também coincide com as representações descobertas até agora. Representações de grandes grupos Anunnaki ainda não foram rastreadas. Mas isso não é tudo. Alguns especialistas acreditam que nas representações antigas que costumam ser mostradas a esse respeito, não vemos nenhum Anunnaki, mas o chamado Apkallu. Consequentemente, nenhuma imagem dos deuses místicos existiria. O lado oposto, que interpreta as obras de maneira diferente, reconhece que os Anunnaki quase sempre foram retratados com uma aparência antropomórfica, semelhante à humana. Aparência e poderes. Exceto por essa característica básica, os Anunnaki não tinham muito em comum com os terráqueos comuns. Segundo eles, os deuses tinham uma forma gigantesca e também poderes inimagináveis. Normalmente as criaturas usavam mela, uma substância ambígua que emanava um brilho assustador. Esse mela não foi usado apenas pelos Anunnaki, mas também por gigantes, reis e até demônios diabólicos. Assim que uma pessoa via o mela, era tomada por um sentimento que os povos da época chamavam de Ni. Isso significa tanto quanto o formigamento da carne. Em termos de roupas, os Anunnaki quase sempre eram representados com cocares com chifres, às vezes também usando mantos elaboradamente decorados. Essas representações dos Anunnaki são bastante interessantes, porque têm muitos paralelos com as crenças cristãs. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que as histórias dos Anunnaki podem ser pouco mais do que versões embelezadas da história cristã que já existiam nessa época. Os sumérios supostamente compartilharam histórias de uma grande inundação, com essa inundação imitando a inundação mencionada na Bíblia cristã. Melhor ainda, os sumérios deram crédito por todas as suas invenções aos Anunnaki. Por sua vez, os primeiros cristãos deram todo o seu crédito a Deus.
Outra notável semelhança entre os Anunnaki e Deus ocorre no livro bíblico do Êxodo. Moisés foi enviado ao Monte Sinai para receber 2 tábuas de pedra que continham os 10 mandamentos. Quando ele voltou da montanha, seu rosto estava brilhando porque ele havia estado na presença de Deus. Os Anunnaki, como sabemos agora, também eram conhecidos por brilhar. Essa ideia levou muitas pessoas a questionar se os Anunnaki realmente existem ou não, ou se suas histórias são simplesmente interpretações errôneas das primeiras crenças cristãs. O culto dos Anunnaki. As crenças dos antigos mesopotâmios eram de que os Anunnaki retornaram ao céu após sua visita à Terra. Uma vez que a estátua de um deus representava sua personificação, os locais de culto eram mantidos e adorados conscientemente. Assim, toda uma série de sacerdotes cuidava das estátuas dos Anunnaki, envolvendo-os em roupas caras e servindo-lhes banquetes. O templo associado, por sua vez, seria considerado o lar literal do respectivo deus. Aqui também atracavam os grandes barcos que transportavam as estátuas para as festas religiosas. Se o destino fosse alcançado por terra, as carruagens Anunnaki individuais eram usadas. As estátuas também eram frequentemente transportadas para perto dos campos de batalha para que pudessem observar o curso da batalha. Além disso, os mesopotâmios acreditavam que os Anunnakis frequentavam regularmente as assembleias dos deuses, onde votavam com outras divindades no curso do destino. Sumérios. Vamos dar uma olhada mais de perto nas origens mitológicas e nas diferenças que existiam entre cada povo antigo. O primeiro uso conhecido do termo Anunnaki remonta ao reinado do rei sumério, Gudea, que esteve no poder entre os anos 2144 e 2124 a.C. Assim, as primeiras fontes conhecidas relacionam o termo aos descendentes do deus do céu An. Junto com An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nana, Utu e Nana formaram aquele grupo exclusivo conhecido como os 7 deuses da Ordem. Infelizmente, embora alguns Anunnaki tenham sido descritos em detalhes, nenhuma lista completa de todas as divindades sobreviveu. Além disso, as fontes antigas se contradizem em algum ponto. Por exemplo, não há acordo sobre quantos Anunnaki existiram e quais funções divinas eles possuíam. Patronos e juízes. Do poema Enki e a Ordem Mundial, sabemos que o destino do homem estava nas mãos dos Anunnaki. Praticamente todas as divindades eram consideradas protetoras de uma determinada cidade, os seres sempre residindo no templo local. O caso da cidade de Eridu mostra que também havia algo como uma divisão divina do trabalho. Isso foi associado em um texto com 50 Anunnaki. No caso do submundo místico, porém, as coisas eram bem diferentes. São apenas 7 Anunnaki que julgam os defuntos. Era uma vez, disse que Inanna tentou assumir o controle do submundo. A deusa foi então condenada e punida com a morte. Os Anunnaki eram mais que deuses? Um arqueólogo francês chamado Paul-Émile Botta foi o primeiro homem a escavar os restos de uma cidade suméria. Ele visitou uma área perto do Iraque, em um local que agora é conhecido como Khorshabad. Ele estava em uma missão para localizar e documentar vários locais mencionados na Bíblia, e as cidades perdidas dos sumérios estavam em primeiro lugar em sua lista. Nos restos da cidade, que há muito estava coberto de areia, lama e sujeira, ele encontrou 14 tabuletas que muitas pessoas acreditam serem os primeiros documentos históricos já escritos pelo homem. Essas tabuinhas eram realmente incríveis, mas levaria várias décadas até que pudéssemos entender a história que elas contavam. Das tabuinhas, algumas se contradiziam, questionando a validade de seu conteúdo. As tabuinhas mostravam imagens de humanos, bem como os seres gigantes que eram chamados de Anunnaki. Os Anunnakis estavam cercados por pessoas muito menores, mas não sabemos se esses indivíduos representavam humanos ou servos dos Anunnaki. As imagens mostram humanos carregando mercadorias em cestas, assim como outras pinturas rupestres ou imagens de argila de períodos semelhantes. As tábuas também contam a história de uma mudança repentina na cultura suméria, quando os líderes são nomeados para supervisionar o povo e governar a terra. Seres celestiais. Como em tantas outras mitologias antigas, os sumérios associavam seus deuses a vários corpos celestes. Assim, a Inanna mencionada acima era considerada Vênus, Nana representava a Lua e Utu representava o Sol. O pai divino An estava por sua vez associado a todas as estrelas do céu equatorial, Enlil as do céu do norte,
e Enki as estrelas do firmamento do sul. A criação do homem. Enquanto a crença acadiana nos Anunnaki era um pouco semelhante à da Suméria, os antigos babilônios acrescentaram outro grupo às divindades, os chamados Igigi. No entanto, a relação entre esses e os Anunnaki é contestada. Na verdade, em alguns casos, os dois termos foram até usados como sinônimos. Em contraste, o poema de Erra afirma que os Igigi representam a sexta geração da descendência divina, mantida como trabalho escravo pelos Anunnaki. Depois de algum tempo, porém, os Igigi iniciaram uma revolução, após a qual Enki foi forçado a criar novos trabalhadores escravos, ou seja, os humanos. O trabalho dos Anunnaki na Terra. Em 1976, um autor e pesquisador chamado Zecharia Sitchin cavou fundo na história dos Anunnaki e descobriu que várias das tabuinhas antigas foram mal interpretadas. Ele afirma que houve vários erros nos relatórios históricos e criou seu próprio método de tradução das tabuinhas. Ele diz que sua nova compreensão das tábuas mudaria a história dos Sumérios e a história da humanidade para sempre. De acordo com sua pesquisa, ele acredita que os Anunnaki não eram deuses ou anciãos. Em vez disso, a interpretação mais direta do texto os rotularia como sendo quem veio das estrelas. E isso adiciona mais combustível à teoria dos Anunnaki serem alienígenas. Ele diz que os Anunnaki teriam estabelecido cidades na Terra há mais de 400 mil anos e estiveram minerando ativamente nosso planeta por centenas de milhares de anos antes da humanidade entrar em cena. Anunnaki e pré-astronáutica. Como colocar as histórias sobre os seres divinos que criaram o homem como um trabalho escravo em um contexto moderno? São apenas simbolismos religiosos ou as lendas sobre as criaturas gigantescas têm um fundo de verdade, afinal? Se você perguntar a um pré-astronauta convicto, receberá apenas uma resposta: os Anunnaki foram e são reais. No entanto, não estaríamos lidando com seres divinos no verdadeiro sentido, mas como poderia ser de outra forma, com inteligências extraterrestres subjugando a Terra antiga. Como os alienígenas desceram do céu à Terra como figuras místicas, as pessoas os adoravam como divindades poderosas. Para cientistas como o autor Zecharia Sitchin, até querem saber onde está localizado o planeta natal dos Anunnaki. Esse seria o planeta Nibiru, que os extraterrestres deixaram há cerca de 500 mil anos para definir o curso para a Terra. Mas o que levou os Anunnaki a dar esse passo em primeiro lugar? Bem, de acordo com Sitchin, os seres extraterrestres vieram até nós para saquear os recursos da Terra. Quando os alienígenas chegaram ao nosso planeta natal, eles encontraram o Homo erectus aqui, que cruzaram com eles mesmos em laboratórios futuristas para criar humanos como espécie escrava. Suposta evidência. Quando as geleiras antárticas derreteram e o continente foi engolfado por um enorme dilúvio, as bases Anunnaki foram vítimas das torrentes furiosas. Como resultado, os alienígenas foram forçados a ensinar aos humanos algumas habilidades agrícolas e de engenharia para que pudessem ajudar a reconstruir as estações. Na verdade, a evidência da existência dos Anunnaki é visível até hoje. Isso se refere a algumas estruturas monumentais da antiguidade, sobretudo as colossais pirâmides dos antigos egípcios. De acordo com isso, nossos ancestrais não poderiam ter sido capazes de realizar projetos de construção tão exigentes com os meios simples de seu tempo. Sitchin uma vez se gabou de que os Anunnaki retornariam à Terra muito em breve, possivelmente em 2012. No entanto, como é bem conhecido, nem o Apocalipse frequentemente citado, nem o retorno de nossos criadores extraterrestres nos alcançariam. O perigo em nosso meio. Basicamente, a maioria dos pré-astronautas concorda que os Anunnaki viraram as costas para a Terra há muito tempo. No entanto, o teórico da conspiração David Icke apresenta uma ideia ligeiramente diferente a esse respeito. Os Anunnaki ainda estão entre nós. De acordo com a visão do britânico, estamos lidando aqui com metamorfos vampíricos que originalmente tinham uma aparência reptiliana. A casa desses aterrorizantes homens-lagartos estaria em algum lugar na constelação do Dragão. O quão cruas são as convicções do ex-jogador de futebol profissional fica claro quando consideramos que Icke não se esquiva de especulação extremista de direita e antissemita. De acordo com isso, o sangue dos Anunnaki fluiria nas veias de uma raça superior ariana. Por enquanto, os Anunnaki ainda estariam à espreita. Mas quando chegar a hora, eles sairão da clandestinidade e darão início à cruel era da nova ordem mundial.
Bom, pessoal, agora é a vez de vocês. O que você acha dos misteriosos Anunnaki? E você acredita que os seres sobrenaturais realmente existem? Sinta-se à vontade para apertar as teclas e nos contar seus pensamentos nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever enquanto você está nisso. Então logo descobriremos mais sobre as teorias mais controversas de todos os tempos. E com isso, obrigado por assistir. Se cuidem e até a próxima!